Na semana passada, para quem não estava conosco, gostaria de fazer brevemente 2, 3, 4 minutos para poder falar um pouco sobre o que falamos, para que possam entender melhor. Até mesmo aqueles que eram capazes de se lembrar, que estavam aqui, de onde viemos, para onde vamos. Na semana passada nós estávamos conversando sobre como nossa salvação foi oferecida pela graça na pessoa de Jesus Cristo, através da fé, da confiança depositada nele, para que Cristo seja o único caminho, é a única pessoa que pode trazer perdão aos nossos pecados, na qualidade de juiz do universo, foi dado pelo Pai, mas ele fez isso e está fazendo isso depois que derramou seu sangue no madeiro, e conversamos quando eu estava orando naquele mesmo direção, como após a queda de Adão e Eva, o homem adquiriu uma dívida moral impagável com Deus, e que como nós estamos falidos moralmente devido à corrupção do pecado, não tínhamos como conseguir pagar por essa dívida. E, consequentemente, Deus enviou toda a humanidade para o inferno, ou ele pagaria a ele mesmo a dívida, na qual o seu filho concordou, ele veio, se encarnou, cumpriu a lei, ele morreu sem pecado, e se ofereceu com toda a crueldade que a cruz representava e que eu merecia, e foi oferecido lá. E tivemos que entender que eu não posso contribuir com nada para a minha salvação, porque todos os meus trabalhos, todas as minhas obras são manchadas pelo pecado. A única obra que podemos salvar são as obras de Cristo, feitos, colocados na minha conta. Depois de ter dito tudo isso, então o último versículo, Romanos 1,17, estamos assistindo, termina com a frase: o justo viverá pela fé. Ou seja, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho descansa sobre dois grandes: foi o que Jesus fez na cruz, a ressurreição de Cristo, e que permitiu que nós possamos alcançar a salvação, oferecendo nossos pecados, se arrependendo de coração e colocando a fé em Cristo. Então, no dia de hoje, eu começo uma longa sessão da Carta aos Romanos. Não vou abordar nem perto do que isso é a sessão. É uma sessão que começa agora em Romanos 1,18, que atinge até 3,20. Ao longo dessa sessão, no que vamos ver, com muitos detalhes, como Deus fala sobre sua ira, a ira de Deus, como a condenação pelo pecado que ele colocou sobre os gentios, representava aqueles que não sabiam, que não conheciam Deus, sobre os judeus que tinham ouvido falar de Deus da Bíblia, capítulo 12 de Romanos, e sobre toda a humanidade, capítulo 3 da Carta aos Romanos. De maneira que o título da minha mensagem nesta manhã é A ira de Deus contra uma raça em rebelião. E vamos expor apenas no dia de hoje 3 versículos, versículos 18 ao 20. Então, eu quero que você possa ler comigo. Versículo 18. Que a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Escuta, com justiça eles restringem a verdade. Mas o que se conhece sobre Deus é evidente dentro deles, porque Deus tornou evidente para eles. Porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, atributo poder eterno e divindade, foi vista com total clareza, sendo compreendido por meio do criado, do criação, de maneira que aqueles que negam que Deus existe, eles não têm desculpa. Deus declara isso de forma contundente. Não sei se você notou que o texto que eu acabei de ler começa com um porquê. De maneira que algo foi dito antes. Agora vem a explicação ou a continuação do que foi dito. Imediatamente antes, isto, o que Paulo escreveu,
os justos, pela fé, viverá, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que restringem com injustiça a verdade. Em outras palavras, se você ainda não entendeu que a única maneira de salvação é através da fé depositada em Cristo, através do seu sacrifício, a única coisa que te espera, a única coisa que você vai enfrentar, a ira de Deus, que se revela contra os homens, precisamente porque negam o que é revelado. Se não receber a salvação de Cristo, só me resta a ira de Deus. Agora, observe que no Evangelho de João, capítulo 3, o que eu acabei de dizer está explicado de forma clara. O João estava quase ouvindo Paulo e explicando, por assim dizer. Porque João disse, João 3,16, primeiro versículo, que todo mundo que tem frequentou a igreja alguma vez já ouviu. Porque Deus amou o mundo, seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele, não se perca. Todo aquele que crê nele, não se perca, mas tenha vida eterna. Ok? Aí nós entendemos que o que eu preciso para adquirir vida eterna é ter crido em Cristo Jesus. Obviamente isso implica arrependimento do pecado e o perdão dos meus pecados. Isso é 3,16. Mas as pessoas raramente se lembram de que existe um versículo com o qual João termina esse capítulo 3, que me ajuda a entender o que Paulo está tentando explicar em Romanos, no início, em Romanos 1,18, conectado com 17. Escuta, 3,36, João 3,16. Quem acredita no Filho tem vida eterna. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas o justo viverá pela fé. Até aí é congruente. Mas o que acontece se eu não acreditar no Filho? Mas quem não obedece ao Filho não verá vida. Mas, senão a ira de Deus permanece sobre ele. Aí tem duas opções. Eu acredito no Filho e eu tenho vida eterna. E dois, se eu não acredito no Filho, da maneira como eu manifesto isso, que eu não acredito no Filho, é vivendo uma vida de desobediência, que não obedece o Filho. Para João, que vai me contar uma profissão de fé, eu acreditei, já sou. Não. Se você não vive uma vida de obediência, na qual você não acreditou no Filho, aquele que acredita no Filho, quem não crê no Filho, que não obedece ao Filho, tem que enfrentar a ira de Deus. E como João diz, a ira de Deus permanece. Não é que vem. Ela permanece com ele. Em outras palavras, Cristo é aquele que remove a ira de Deus sobre mim, ou o julgamento de mim, quando foi para a cruz. Então a pergunta é, no texto que lemos, o que fala o apóstolo Paulo? Lembra-se que fizemos esse exercício várias vezes. O apóstolo Paulo fala sobre a ira de Deus. Próxima pergunta. Então o que Paulo diz sobre isso? Sobre a ira de Deus. Para a maioria das pessoas, elas não gostam de falar sobre a ira de Deus, incluindo os filhos de Deus. Cristãos, que é como... Quê? A razão pela qual eu digo isso é que Deus é quem fala da sua ira. E a palavra de Deus nos diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é dito na Bíblia sobre a ira de Deus, sai da boca de Deus. Então eu necessito conhecer. Por outro lado, eu necessito recordar o que Paulo nos diz, que eu sou responsável por pregar todo o conselho de Deus, não os versos que só me interessam, não só os versos que me convêm, não, todo o conselho de Deus. Isso inclui a sua ira, uma verdade a mais, para a qual já aludi que estava orando. Se eu não quero falar sobre Deus, não posso falar sobre a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é a visitação da ira do Pai sobre o Filho. Vamos chegar lá em Romanos 3,20. Quando o Filho decidiu pagar nossos pecados, e por isso que foi tão cruel, na cruz de Cristo,
Eles reuniram a justiça de Deus e o amor de Deus e a ira de Deus. A justiça de Deus foi vindicada quando a ira de Deus visitou o Filho. E é através disso, dessa oferta, que então, por amor nos oferece salvação para aqueles que colocam sua fé nele. Você pode ver, certamente na cruz, havia uma exibição dos atributos de Deus de uma forma e outra. Por isso, na cruz, se encontrar a ira de Deus, o amor de Deus, e o resultado disso foi a sua salvação e a minha. Agora, se Paulo está falando sobre a ira de Deus, eu acredito que é necessário começar definindo-la. Deixa-me dizer a você que o acadêmico D.A. Carson, do Novo Testamento, como pensou sobre isso. Eu quero dizer de uma maneira bastante clara. Eu escuto o que ele diz em uma entrevista que fizeram com ele no ministério de John Piper. É importante que estejam em relação à ira de Deus. Que podemos começar dizendo que a ira de Deus não é. Eu amo isso. Eu amo isso muitas vezes. Também quando eles me fizeram uma pergunta. Comece com dizer o que não é. A ira de Deus não é que Deus perde a paciência. Impossível. A ira de Deus é a sua intolerância ao pecado depois de exercitar sua paciência. A ira de Deus é a reação determinada. Deus decide. Não é que Deus não pudesse explodir, não. É a reação determinada, decidida, voluntária, elegida, escolhida e visceral. Eu sei quão familiarizado você está com essa palavra, visceral. Vem de vísceras, e vísceras são seus órgãos, de maneira que essa reação interna de Deus em relação ao verdadeiro que o repele. Essa reação de Carson é decidida, voluntária e escolhida de um Deus santo para com tudo que o desonra, em relação a tudo que é revelado contra ele e o questiona. Isso resulta em um juízo, condenação e morte. Portanto, está relacionado a uma compreensão correta da perfeita santidade de Deus. Carson continua falando sobre o que Carson está dizendo é que se eu não entendo corretamente a santidade de Deus, não entenderei a ira de Deus, nem vou desejar, nem vou acreditar, nem vou querer ouvi-la. Na verdade, eu vou fazer isso. Odeio porque eu não entendo porque isso existe. Carson continua. Nesse sentido, a ira de Deus é um atributo secundário. Isso é importante. Você não pode dizer que Deus é ira, da mesma maneira que diz que Deus é amor. O amor é a natureza de Deus. Mas não pode dizer que Deus é ira. Deus é amor, sim, mas ele não pode dizer que Deus é ira, porque ele responde em ira à rebelião contra ele. É uma resposta a algo que é externo a ele, algo em sua criação que foi revelado contra ele. Portanto, Deus responde com ira por causa do meu pecado, mas Deus responde em amor devido ao que Ele é. Então temos isso em algum momento. Deus responde com ira devido ao que eu faço, que eu insulto, mas Deus responde em amor devido ao que Ele é. Muito diferente isso. Eu acrescentaria então ao que o Carson disse, que a ira de Deus não é caprichosa, não é irracional, não é impulsiva, não é preconceituosa, nem é explosiva. Irmãos, a palavra de Deus diz repetidamente, 12 vezes no Antigo Testamento, aparece no fato de Deus que Ele é lento para se irritar. Isso é importante. Deus tem paciência, Deus é lento, mas Deus não está disposto a exercitar sua paciência indefinidamente para como faça e desfaça tudo o que Ele quer, sem energia. Sua santidade não permite isso. Leo Morris diz que a ira de Deus se opõe, escuta, ouça isso, vigorosa e incansavelmente para o mal e o pecado. Irmãos, se Deus não fosse completamente santo,
Deus não reagiria com ira nunca, jamais, impossível. A única razão pela qual Deus tem essas reações é precisamente sua santidade absoluta. E essa ira é mencionada ao longo das Escrituras várias vezes, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Na Septuaginta, que é a tradução grega de toda a Bíblia, a palavra ira aparece 298 vezes. E dessas, 223 vezes refere-se à ira de Deus. Agora, há outras palavras na Bíblia que falam sobre a ira de Deus, mas que são sinônimos. Há ações que representam a ira de Deus. Se somarmos tudo isso, há mais de 600 referências à ira de Deus em toda a palavra de Deus. A primeira vez que nós ouvimos sobre uma expressão da ira de Deus na revelação bíblica no capítulo 3 do livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3, aí você encontra Deus expulsando duas pessoas que Ele mesmo criou, Adão e Eva, de sua presença, e imediatamente proibindo de regressar, de voltar para Ele, com um querubim que guardou a entrada. Você continua um pouco mais à frente, chega ao livro de Deuteronômio, também no início, a revelação bíblica, e Moisés, avisando o povo, lhe diz em Deuteronômio 6,15, porque o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é Deus zeloso. Escuta, que não é que encenda a ira do Senhor, teu Deus, contra ti, e Ele possa apagar da superfície da terra. Em 74, Moisés contou-lhe, porque Ele impedirá que seus filhos se para servir outros deuses, e depois a ira de Deus se voltará contra ti, e Ele logo te destruirá. Deuteronômio 97, Moisés lembra que eles provocaram Deus a ira durante os 40 anos que eles estavam no deserto, começando desde o mesmo dia em que partiram do Egito. Você pode ver que isso é repetitivo ao longo do caminho. Eu já mencionei em Gênesis 3:24, Deus aparece expulsando Adão e Eva. Mas, se você move alguns capítulos um pouco mais à frente, em Gênesis, você chega ao capítulo 5, e o texto diz, capítulo 6, versículo 5, o texto diz que Deus viu que a maldade do homem era muito na terra, e que toda a intenção e os pensamentos do seu coração era somente fazer sempre o mal. Você entendeu? O nível de corrupção moral que havia chegado a toda a criação? Toda a intenção do pensamento dos homens, os corações dos homens, era somente fazer sempre o mal. Depois desse tempo, veio o dilúvio. Você vai se lembrar o nome de Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. O nome Matusalém implica, depois dele, do dilúvio, virá. O nome dele significa que o dilúvio virá. 1000 anos, Deus esperando, em sua paciência, que as pessoas, que o povo, que as pessoas, que a humanidade vivesse de maneira diferente. Ao final de 1000 anos, Deus decidiu inundar toda a terra, e deixar somente 8 pessoas. Uma família. Não são Noé e seus filhos e suas esposas. Mais ninguém. Irmãos, se Deus não se reagir com sua ira contra a maldade e o pecado, Deus não será santo, nem será justo. E eu não creio que você seguiria, muito menos adoraria, a um Deus injusto e que não seja santo. Não valeria a pena nem o nosso respeito. A ira de Deus, colocada em outras palavras, é a sua santa hostilidade contra o pecado. Você pode perguntar, bem, porque existem vários motivos. Deixe-me dar um que tem a ver com você mesmo e comigo. É que Deus conhece o pecado que nós temos
nessa jornada, nesse mundo caído, que ainda está passando o pecado sobre nós mesmos. O pecado primeiro. O pecado tem destruído pessoas, tem destruído de relações, destruído casamentos, destruindo famílias, destruindo igrejas. O pecado tem destruído cidades, tem destruído nações. O pecado tem destruindo toda a criação. É claro que Deus vai odiar o pecado. Há outras razões pela qual obteremos um momento, mas essa é a razão porque Deus tem uma ira santa contra o pecado. Agora, se Paulo estiver falando só a ira de Deus, está falando sobre o pecado, o que diz Paulo sobre o que ele está falando? Eu acredito que a ira de Deus, lamentavelmente, para nós, às vezes não vemos, outras vezes vemos e não reconhecemos. Porque, obviamente, não temos certeza quando as coisas acontecem ao nosso redor, se elas simplesmente representam consequência de viver em um planeta caído, ou se representam ações da parte de Deus, disciplinar e punição. Deixa-me dizer o que eu quero dizer. Quando você leu o Profeta Oséias, capítulo 4, o povo tinha se afastado de Deus, Deus tinha chamado o povo para voltar. Não havia conhecimento de Deus no meio deles. Eles haviam se afastado da sua lei. Ele disse, por que se afastou da minha lei? Eu estou saindo para esquecer seu filho. Quando eles começaram a sofrer as consequências, eu acho que eles não estavam pensando que isso representava parte da ira de Deus. Mais adiante, no versículo mais adiante, Deus diz, eu te enviei fome, mas você não voltou para mim. Foi a ira de Deus. Deus te mandei secas, mas você não voltou para mim. Eu te enviei pragas, mas você não se voltou para mim. Eu te mandei um vento escaldante, mas você não se voltou para mim. Tempestade, mas você não voltou para mim. Até guerras, eu tentei te trazer para mim, e você não voltou para mim. Eles não se voltaram para ele. Todas essas ações, quando eles viram como ações completas, simples, completamente natural, no mundo deles estavam vendo, Deus, enquanto estava contando a história a eles, ele diz, não eram simplesmente ações naturais, eram minhas visitações de ira e toda essa decomposição social em que nós encontramos com o aumento das taxas de suicídio, dependência de drogas, de prostituição, de estupro, de homicídio. Tudo isso representa o que estamos fazendo. Vejamos no próximo sermão adiante, ou vários sermões, representa nada mais e nada menos do que uma sociedade onde Deus soltou os freios e ele disse, faça o que quiserem, faça o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Nos encontramos mais adiante. No Novo Testamento, encontramos outra vez o mesmo conceito. Cristo entra no templo, ele limpa o templo 2 vezes, ele vira as mesas, joga fora os cambistas. Por quê? Porque a ira de Deus foi provocada, dado ao que eles fizeram no templo de Deus, a casa de oração. E depois da cruz, temos várias referências, mas não vou cansar. Mas ouça o que Paulo nos diz. Ele diz que pessoas, como nós em Colossenses, ele chama de irmãos. Ou seja, ele está escrevendo para crentes. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Escuta como Paulo lhe adverte. Irmãos, sobre a possível visitação da ira de Deus, dizem, portanto, considere os membros do seu corpo terreno como mortos à fornicação, à impureza, à paixões, aos maus desejos e à avareza, que é a idolatria. Por quê? Pois a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Espere um momento, 1 minuto. Paulo, a quem ele está escrevendo? A irmãos. A ira de Deus vai chegar por quais coisas? Fornicação, impureza, paixões, maus desejos e avareza.
Como bem disse Carson aí, temos que considerar, quando falo sobre a ira de Deus, tempos verbais. Uma ira de Deus que está por vir tem a ver com o futuro, que tem a ver com o futuro, com o inferno. Pode não terminar com o Filho de Deus. Isso não tira a visitação em minha vida de disciplinas equivalentes severas à hostilidade que Deus tem contra o pecado em que eu poderia estar incorrendo. O que Paulo diz sobre essa ira? Teremos definido agora. Estamos tentando explorar o que Paulo diz. Ele diz que é revelada a partir do céu. Tempo presente contínuo. Não é que foi revelado. É o que se revela. Quando? Continuamente. Em todo lugar. Em todos os momentos. Em todos os homens. Está feito. Salmo 111 diz: Deus é justo. É o justo que se indigna cada dia contra o ímpio. Todos os dias, quando Deus vê essas coisas indignas acontecendo, há uma certa indignação em seu interior. A Reina Valera, em 2015, diz que Deus dá veredito todos os dias. Então, essa é a primeira coisa que Paulo diz sobre a ira de Deus, que ela se revela continuamente. Número 2, Paulo diz que ela é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens. A Nova Tradução Viva diz que a ira de Deus se revela contra todos aqueles que são pecadores e perversos. Irmãos, isso é assim, porque Deus odeia o pecado. Agora a questão é, por que Deus odeia o pecado? Eu te mencionei tudo isso, toda a destruição do pecado, porém algo anterior a isso, que é mais grave do que o pecado representa um insulto à pessoa e ao caráter de Deus de maneira direta. Se ele tivesse, como a palavra que eu gostaria de usar, é que o pecado é uma agressão ao caráter de Deus. Como assim, pastor? Estou feliz por perguntar isso. John Piper explica dessa maneira. Uma vez eu te contei sobre isso, mas é bom lembrar das coisas. O pecado é a glória de Deus não honrada. Não importa a glória de Deus quando nós pecamos, é isso que estamos dizendo. Santidade de Deus reverenciada. A grandeza de Deus não é admirada. O poder de Deus não é louvado. A verdade de Deus não é buscada. Não estou interessado nisso. A sabedoria de Deus não é estimada. A beleza de Deus não é admirada. A bondade de Deus sobre minha vida não é saboreada. A fidelidade de Deus não é confiada. As promessas de Deus não são cridas. Os mandamentos de Deus não são obedecidos. A justiça de Deus não é respeitada. A ira de Deus não é temida. A graça de Deus não é apreciada. A presença de Deus não é valorizada. E a pessoa de Deus não é amada. É uma reclamação. É como se assaltasse. É uma agressão ao caráter de Deus. O pecado, acima de tudo, para nós que temos mais consciência, é ignorar a pessoa de Deus. Está vivendo como se Deus não existisse. É viver como se Deus não se importasse. Não se importasse como eu vivo. É viver como se Deus não fosse santo. E que, por consequência, Ele não se importa com o meu pecado, com a minha imoralidade. Ele não se importa. Como se Ele não se importasse como afeta outras pessoas. Mas, acima de tudo, temos que ter muito cuidado se Cristo me tirou da condenação e eu estou em estado de salvação, que agora estou livre, mas não estou livre para fazer o que eu quero, mas estou livre para fazer o que Deus deseja para mim. E ouça como o apóstolo Paulo nos alerta, nos adverte sobre isso em Gálatas 5:3, porque vocês, irmãos, a liberdade foram chamados, só que nos usem a liberdade
Não, que vocês, irmãos, a liberdade foram chamadas. Apenas não use a liberdade como pretexto, como desculpa para a carne. Não use sua liberdade para desfrutar da carne, porque eles tiraram, mas daí serviam com os amores por um para o outro. Não se usem uns aos outros. Na frente, eu entendo essas coisas, posso continuar pecando, mas não posso afirmar que Deus já não sabia disso. Deus já me alertou. Agora, irmãos, eu mencionei a vocês que esta primeira parte de Romanos 1, está falando às pessoas, os gentios, está se referindo principalmente para os gentios que não conhecem a Deus, mas ele fala conosco também. Em Romanos 2, ele vai falar os judeus, em Romanos 3, falando com todos nós, e aí que Deus vai dizer que todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Mas por enquanto, Paulo me diz que a ira de Deus é revelada. Número 2, é revelada contra toda impiedade e injustiça. Número 3, que é revelada contra toda injustiça ou impiedade dos homens. Escuta, contra quem? Com sua injustiça, restringem a verdade. Não é simplesmente que esses homens se esqueceram da verdade. Deus diz que eles fez mal. Não. Eles têm a verdade. Eles sabem a verdade. Deus tornou evidente por dentro deles. Vamos ver agora, eles restringem a verdade, eles suprimem a verdade, eles escondem a verdade, eles ignoram a verdade voluntariamente. Olha como o Piper nos explica isso. Quando o coração está bastante, em inglês diria simple, como se fosse perspicaz. Quando o coração está apaixonado por algo, a independência. Quando se envolve um indivíduo que vive fascinado. Você sabe, eu fiz isso da minha maneira. Quando o coração está apaixonado da prazeres pecaminosos, ouça essa parte. A mente inevitavelmente distorce a verdade ou suprimirá a verdade para proteger os ídolos do seu coração. Nós temos ídolos no nosso coração que adoramos, que não somos prontos a deixar. Mas não posso. Eu não posso saber a verdade, conhecer a verdade, então deixar a verdade destruir meu ídolo do coração. Desde meus ídolos eu distorço isso e dou a ele outra interpretação. O acomodo. E então meus ídolos sobrevivem. Eu acrescentaria o que o Piper disse. Se nós justificamos pecado, Deus diz, eu quero que vocês saibam disso. Estou com ira de tudo que restringem a verdade de Deus, que Deus revelou na criação e em seus projetos, como ele entende que as coisas são e que devem ser, que devem funcionar. Quando hoje, muitas pessoas dizem por aí, algo que está afetando nossa sociedade, que um homem pode ser uma mulher, é que uma mulher pode ser um homem, e que o transgenderismo deve ser respeitado como um modo de vida aceitável. Para essas pessoas, estão suprimindo a verdade que eles sabem que Deus revelou em seus projetos, em seus desígnios. E essa supressão da verdade incendeia a ira de Deus. Deus projetou o homem como um indivíduo com constituição cromossômica XY, o que resulta órgãos masculinos, que dá como resultado cérebro com a estrutura mental masculina e que igualmente tem uma pelvis estreita, porque ele não vai dar luz, porque ele não pode dar luz. Não pode ficar se engravidar. Por outro lado, Deus projetou a mulher como uma pessoa, uma estrutura cromossômica XX, que produzem genitália feminina, uma estrutura, da mesma forma, uma estrutura cerebral igualmente feminina,
e uma pelvis mais larga para acomodar a gravidez e o parto. Qualquer um que diga o contrário suprime a verdade de Deus e ficará debaixo da ira de Deus. Aqueles que são a favor do aborto suprimem a verdade de Deus, de que na concepção já existe uma vida humana que merece respeito e dignidade. Eles podem afirmar que acreditam em Deus, mas o Deus que eles creem não é o Deus da Bíblia. E se fosse o Deus da Bíblia, é um Deus que eles distorceram e já não corresponde ao Deus descrito aqui nessa Bíblia. E a verdade de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com sua injustiça suprimem, restringem, mudam, eles escondem sua verdade. Deus diz: minha ira, que digam outra coisa do que eu projetei. Vimos a verdade de Deus é revelada, a verdade é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que restringe a verdade. Em quarto lugar, Deus está irado, porque o homem nega que ele existe. Nota o que Deus diz. Isso é mentira. Outros dizem que não tem evidência suficiente. Deus diz também é mentira. Romanos 1, 19 e 20. Mas o que conhece acerca de Deus é evidente dentro deles. Certamente Deus, porque Deus fez isso com ele. É evidente, eu te digo, Deus, que é evidente. Você não pode procurar muito e descobrir. Não. É evidente. Porque desde a criação do mundo, seu atributo invisível, poder e divindade foram vistos com toda clareza, sendo compreendido através do que é criado. De certa forma, escuta, que eles não têm desculpa. Deus, não me diga que eu não existo. Não é verdade. Eu coloquei isso dentro de você, da sua consciência, conhecimento da minha existência, em mais de uma forma. O livro de Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade em nosso interior. Onde quer que você esteja, no balão, você encontrará pessoas, não importa onde você vá, será encontrar pessoas que estão adorando algo ou alguém. Em outras palavras, o homem sabe dentro dele, que quando olha ao redor, que há algo maior que existe. Infelizmente, não é que o homem começou a adorar os animais e depois evoluiu e ficou mais sofisticado e acabou adorando o único Deus verdadeiro, o Deus inteligente que sabemos. Não. É o contrário. O homem começou adorando ao único Deus verdadeiro, sábio, onipotente, onisciente, governante do universo, e se corrompeu tanto que acabou adorando, como veremos mais adiante, animais como na Índia, que com toda sua energia nuclear eles continuam a adorar a vaca, para quem eles alimentam. É uma pena que essa seja a degradação do homem. Mas se você sabe que o homem prefere seus ídolos, os ídolos não me fazem prestar conta. Os ídolos não me julgam. Eu manipulo os ídolos. E por isso o homem prefere ídolos todo o tempo. Você vai encontrar pessoas que dizem, não, que Deus diz, que dizemos, Deus se revelou dentro do interior do homem, porque dizemos que Deus é revelado dentro do homem, que existe uma lei moral dentro do homem. Onde quer que eu vá, diz algo está certo e algo que não está bem. Concordemos na África, que está bem, que não está bem, mas em qualquer lugar, há homens e mulheres que dizem isso não está bem e isto está bem, ou está mal. Não, pastor, não é verdade. Eu sou relativista. Para mim não existe absoluto. Não se preocupe, é uma doença que nós esclarecemos isso de uma vez por todas. Se você é relativista, a única coisa que você precisa é imediatamente vai e roube algo dele. Se foi tão rápido que ele te disse. Roubar errado, algo absoluto agora. Se que você fosse relativo, você pode dizer, olha, eu gostaria de cometer adultério com sua esposa, e de repente, imediatamente, ele sabe que é algo que não é moralmente certo. Algo que você quer tirar dele trabalho, que é abusar do seu filho. De repente, o relativismo se acabou. Porque me afeta. Você percebe que o relativismo
é conveniente para fazer o que eu quiser fazer. Irmãos, existe uma lei moral, porque se não existisse uma lei moral, desentendimentos morais que temos não fazia sentido. As críticas à moralidade são inválidas. Então você não poderia dizer da viagem diária de drogas errada, porque não o pessoal imoral, quem o fará? Seria necessário. Todas as promessas do mundo, eu não preciso manter. Quê? Todos os votos do mundo. Não deveríamos ter que desculpar se eu fizesse algo mal que te favoreça. Quando eu bato em você, eu não preciso pedir desculpa. Com licença, vou continuar. Porque não há nada errado. E mais, a lei de governo, se é uma lei moral, acima da lei do homem, então, as leis do governo não podem seguir. Quem não pode decidir se está bem ou mal. Agora, a existência de uma lei moral pressupõe a existência de um doador da lei, e esse é Deus. Por isso Deus diz no versículo 19, se conhece cerca de Deus evidente dentro deles, mas Deus fez evidente. Romanos 12 é exatamente o que Deus vai lhe dizer para os judeus. Ei, tem uma lei, a lei de Moisés. Quando os gentios fizerem a coisa certa, sem ter a lei de Moisés, porque eles não conhecem Deus, eles estão dando testemunho de que eles têm uma lei que às vezes nos acusa e outras vezes nos defende. O próprio Deus vai afirmar que existe uma lei moral. Agora Deus também diz que, caso contrário, ele possa conhecer o seu divino poder, seu eterno poder e divindade, os seus atributos são claramente visíveis. Em outras palavras, você sai e você pode concluir que Deus existe. As calibrações do universo são tão espetacularmente extraordinárias, as calibrações de forças extraordinárias tão pequenas, que hoje temos mais ciência e podemos concluir com mais razão de que Deus existe. Olhe para isso, porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis são eternos, poder e divindade, são vistos com toda clareza, sendo entendidos por meio daquilo que ele fez. 7 de abril do ano de 80 a 2020 anos, 2000 a 2024, há quase 24 anos, 44 anos atrás, a capa da revista Time dizia o seguinte: uma revolução cheia de ideias e argumentos que ninguém teria previsto há 2 décadas. Deus está voltando para ciclos intelectuais e filósofos acadêmicos. Por quê? Porque a ciência vem se acumulando e chegando à conclusão: não é que seja impossível sem que exista uma inteligência por trás da criação. Vamos esquecer isso, que surgiu do nada. Nada é nada. E nada fazendo nada não pode produzir nada. Deus revelou isso há muito tempo. Quando ele respirou, Salmo 19, Deus diz ao homem: olhe para o céu, os céus proclamam a glória de Deus. Firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia transmite a mensagem a outro dia, uma noite a outra noite. Não há mensagem, não há palavras, não se ouve sua voz. Mas toda a terra salva sua voz, e até o confim do mundo suas palavras. Em outras palavras, há uma mensagem no universo que fala que existe uma inteligência superior por trás, de que sabemos que é Deus. Os homens da ciência chamam de inteligência por trás, porque é impossível. Pastor, como isso? E Deus diz que pelo que você pode concluir, bem, é isso. Não é tão difícil assim. Você acha que eu tenho cérebro? Você não está vendo meu cérebro. Por que você sabe que eu tenho cérebro? Porque eu estou falando. Porque eu estou lembrando. Porque eu estou fazendo sentido. Pelo que você se vê, pode concluir o que não se vê. É um exemplo simples, mas deixe-me dar-lhe um pouco mais complexo.
que eu não consegui te deixar até aí. Em 1930, este físico, William Pauli, estava estudando os nêutrons, protons, eletrons do átomo e diz que ele funciona de uma maneira e tem que haver outra partícula. Eu não vi, eu não sei qual é a sua forma, não sei qual é o seu peso, mas tem que haver outra partícula, necessariamente para que o átomo trabalhe como funciona. Muita gente pensava que ele estava louco. Ele não deu. Bom, não veja, isso tem que existir. Mas como você sabe? Pelo que existe, como é trabalhando, eu sei, tem que existir. 56, 26 anos depois, Kai Cowan e Frederick Hines demonstraram a existência dessa partícula e chamaram de nêutrons. Então, como foi que o outro concluiu que estes nêutrons existiam 26 anos antes? Sem ver ou saber sua carga ou nada, não, porque ele já sabia disso, existia, como funcionava. Deus diz exatamente, se você vê a criação, como ela funciona, você não pode dizer que o acaso fez isso, e muito menos hoje, com a ciência que nós temos. Se você variar a força gravitacional com os eletrons e os prótons, e eles se movem, se você levar uma parte pequena, você sabe o que aconteceria com todo o universo? Entraria em colapso. Estamos falando de força gravitacional dentro de átomos, que não se vê, aqueles que formam moléculas. E se você variar um pouco, virá uma história. Deus te diz, eu que fiz isso. E há um design inteligente que fala de mim. Então, se Deus disser que eles não têm desculpa porque o homem vive desculpa para dizer que não existe Deus, eu vou te dizer. Para aquele homem que não é bom para eles, Deus é soberano. Porque ele não gosta de deixá-lo no controle. Há um Deus soberano no controle. A ele tampouco não convém um Deus santo. Porque então vai ter que dar conta a esse Deus. Não lhe convém. A ele tampouco lhe convém um Deus onisciente. Não. Seus olhos sobre mim todo o tempo. Eu ligo a televisão o tempo todo. Abro o computador, estou olhando para você. Deito na cama, está me observando. Se está deitado. Estou falando com alguém, Deus está observando. Além do mais, posso dizer agora as duas que você vai fazer dentro de uma hora que você quer que eu dizer? Não convence Deus. Qual é o melhor Deus? Se esse Deus não existe, ele pode viver como eles quiserem. Quero que essa seja a melhor forma de você viver. Essa é a essência do existencialismo. Deus não existe, faça o que você quiser. Esse homem não quer acreditar. Mas Deus diz, se você mente, é por isso que Deus diz, só que 3 e mais de uma vez. Quem nega a minha existência é um nécio. Por que é um tolo? Porque ele sabe que Deus existe. Ele pode negar, mas ele sabe que eu existo. Irmão, você sabe no paciente que temos visto? Perguntei a ele, tem alguma outra enfermidade, alguma doença? Não sofre de nenhuma outra coisa? Não. Sofre de pressão alta? Bem. Às vezes eles acham alto, mas eu não sofro. Tudo bem. Você sofre de diabetes? Não. Não toma remédio? Se eu comer muito, aumenta. Mas eu não sofro de diabetes. Você está negando o que você sabe. Que o médico lhe disse que você tem. E o que sofre. Por isso, o endocrinologista me disse, nos Estados Unidos me contou, falando com um paciente que tem 5 vezes com hiperglicemia extremamente alta, e ela fica dizendo que não tem nada. Outros dizem, não estou dizendo, não é que eu acredito em Deus. Eu sou agnóstico, não tenho suficiente ciência para conhecer esse Deus, se Deus existe. Ele disse, não. É outro mentiroso. A informação que eles supostamente falta é que eles estão suprimindo. É a verdade que eles suprimem. Que Deus diz, desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos com toda clareza, sendo estendidos por meio do que é criado, de maneira que eles não têm
desculpa. Por isso a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. O homem não quer saber a verdade, mas tampouco quer ouvi-la. Não, pastor, isso não é verdade. Sério? Não. Sei porque Deus não diz as coisas claramente. Você leu os 10 mandamentos? Você me diz qual parte dos 10 mandamentos que estão confusas? Não roubarás. Que parte do não roubarás você não entendeu? Não adorarás a outros deuses. Diga-me, qual é a palavra que está confusa para você? É mais, deixe-me. Diz, ok. Se você não tivesse claro, vou enviar meu filho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai. O que Cristo diz? João 88:40. 8:40. Agora querem matar a mim. Porque eu disse a verdade que eu ouvi de Deus. Vamos matá-lo. Ele é a evidência. Olha isso aí. Mate-o. E Lázaro, quando ele criou outra evidência, mata-lo também. O homem não quer a verdade porque não lhe convém a verdade. A verdade não é questão de conveniência. A verdade é questão de realidade. A verdade representa Deus. Irmãos, nunca viveremos melhor quando vamos viver de acordo com a verdade. Irmãos, quando o texto da palavra diz que todos os homens são mentirosos, não acreditem que eu sou excluindo. Não. Isso é uma realidade. Agora, por que isso é tão sério? Ouça o que o Pai diz com esse fechamento. Isso também é importante. Quando você ama o pecado, não pode amar a verdade. A verdade é demais santa. Ameaça tirar os seus prazeres ilícitos. Atrevo-me a dizer, praticamente todas as mentiras vêm a partir sobre um carinho mais forte sobre os prazeres do pecado. Essa é a injustiça. Amar o pecado mais do que amar a Deus e sua verdade. Como Edwards disse, cada vez que eu e você pecamos, estamos dando evidência que amamos mais o pecado do que a Deus. Porque se amássemos mais a Deus que o pecado, não pecaríamos. Irmãos, isso deve levar-te a várias coisas. Deve levar você a uma melhor compreensão da santidade de Deus. Deve levar a uma melhor compreensão da graça que nos visitou em Cristo Jesus, que nós viemos de uma natureza, corrupção extrema, que nos trouxe o pecado. Cristo foi à cruz para tirar-nos da escravidão que a minha corrupção produziu, e que Ele derramou sangue, e depois disse, graça aos seus pecados. Eu exijo, porém, que você se arrependa. Eu exijo que perdoe. Então eu tenho autoridade para perdoá-lo. Eu também quero que deposite toda a sua confiança, toda a sua fé em minha pessoa como única coisa que pode a salvar. Então, como João 3,36, sua vida de obediência, de evidência de que você realmente acredita. Como é isso, irmão? São as obras. Os jovens, os adolescentes da igreja, tem várias semanas atrás, jogaram ping-pong com eles. Não de mesa, mas ping-pong de perguntas que eu nem sabia. No final eles me disseram, fé ou obras? Eu tinha que dizer uma coisa ou outra. Eu disse, fé que produz as obras. Sim, as obras são a evidência da fé. Irmão, se eu e você pudéssemos avaliar a santidade de Deus, a ira de Deus, por causa da sua santidade, a justiça de Deus, mas acima de tudo a graça de Deus, que te deu salvação pela fé, graça, que te trouxe aqui, que te trouxe para a cruz, sua vida e a minha seria sempre outra classe de vida, mais obediente, mais dedicado, mais satisfação, de maior alegria, de maior felicidade, de maior plenitude
de maiores bênçãos para os irmãos. Irmãos, eu consegui, queria hoje, não garantir isso amanhã. Sua visitação não virá. Israel soube esperar 150 anos antes. Quando Deus disse para visitar a iniquidade do terceiro e quarta geração, não significa que não tenha vida. Acredito que tudo isso nos faz mais reflexivo, mas honestamente, minha intenção é torná-lo mais agradecido, grato, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Renda graças ao Senhor. Obrigado, porque sua graça me atraiu para cá. A verdade é que foi tua graça que me permitiu pregar hoje. Porque falar sobre a ira de Deus, quando eu sei que não sou digno disso, sou digno dessa ira, não é uma coisa fácil. Eu apenas faço, poderia fazer por sua graça. Nenhuma outra razão. E eu agradeço que é assim. Permita que toda vez que eu pregue, melhore ainda mais o nível em que vivo em relação a Ti, ao Teu padrão, para que possa ser cada vez mais verdadeiro quando prego o que eu prego, para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar essa pregação. Se inscreva no nosso canal para que possa receber notificação e assistir mais vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.